aqui. Show de bola, galera. Pessoal, então vamos nessa então. Concentração total, olha lá, formação territorial dos Estados Unidos, tá? Fundamental a gente estudar, tá? Os Estados Unidos da América, ele tem uma hegemonia aí política, econômica, militar, né? Não tem como a gente não observar, não estudar um pouco sobre os Estados Unidos, a influência que ele tem no mundo, né? Principalmente no Brasil aí. Então vamos nessa. Primeiro, pessoal, colonizados pelos ingleses, tá? Os Estados Unidos aí vai no começo, então, no princípio, né, ser uma colônia. Na verdade, vão ser as 13 primeiras colônias, tá? A colonização nos Estados Unidos, ela também vai começar pela costa leste, aqui pelo litoral, né? Vai lembrar um pouco aí das capitanias hereditárias no Brasil, até porque essas 13 colônias, né, elas vão pegar aqui só uma pequena parte da costa leste. Agora, essa colonização dos Estados Unidos, né, ela vai ter aí algumas diferenças, né? As colônias do norte, eles vão ter um perfil um pouco diferente. Então, olha só, eu vou ter aqui, ó, minifúndios, tá? O que são minifúndios? São pequenas partes de terra, né? Então, esse imigrante que ele veio aí da Europa, ele vem em busca de melhores condições de vida, né? Ele vai receber aqui algumas partes de terra, ou às vezes ele vai comprar por um valor, né, bem reduzido aí, essas terras. Ele é um trabalhador livre e ele vem em busca, né, de produzir ali, de abastecer o seu mercado interno. Então ele tem ali a galinha, ele tem o porco, ele tem a terra dele, ele está super tranquilo. A intenção desse cara é o que? É de colonizar, é de abastecer, né, o mercado interno dele, enquanto que nas colônias do sul, tá? Eu vou ter aí, ó, latifúndios. Aí a gente já lembra bastante, né, da colonização feita aqui na América Latina e no Brasil. O sistema de plantation, que diferente das colônias do norte, esses camaradas aqui, eles usam, né, a terra para poder lucrar, para poder mandar, né, essa produção aí para a metrópole, para abastecer a Europa. E vai ter aqui também a questão dos escravos, né? Diferente das colônias do norte, que são imigrantes, né? São trabalhadores livres. Aqui nesses grandes latifúndios aí eu vou ter, né, esse tráfego aí de escravos. Outra questão aqui, eles são totalmente dependentes também da metrópole. Percebe que as colônias do sul, né, estão ali mandando a produção, né, dos grandes latifúndios ali para a metrópole, abastecendo a Europa e dependendo também de receber produtos da Europa. Então olha lá, duas formas diferentes de colonização. Mas enfim, mesmo com toda essa diferença, né, entre as colônias do norte e do sul, eles vão se unir em 4 de julho de 1776. Vai ter então aí, ó, a declaração da independência, né? Então os Estados Unidos vai deixar de ser uma colônia, tá, da Inglaterra, e vai se tornar uma república, né? Inicialmente com 3 colônias, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa expansão, onde vai aumentar esse número de estados, tá? Agora olha lá, anota isso aqui, ó, é fundamental. Guerra de secessão, tá? É uma guerra civil interna que vai acontecer dentro da república, entre as colônias do norte e as colônias do sul, tá? Justamente por essa diferença, né, que existe entre as colônias aí, principalmente no ponto de vista da escravidão. A gente vai ter a presença aqui de Abraham Lincoln, tá? O presidente aí dos Estados Unidos, muito famoso aí nos filmes, né? Provavelmente você já deve ter visto a imagem dele, né? Aquele presidente com a barba, tem uma estátua imensa dele nos Estados Unidos. Então Abraham Lincoln, representante aqui, ó, das colônias do norte, ele vai propor o fim da escravidão, né? A abolição aí da escravatura. E obviamente os estados, né, já estados aqui do sul, eles com esse grande lucro aqui da mão de obra escrava, né, com certeza eles vão se opor a essa proposta aí de Abraham Lincoln, né, e os estados aí do norte.
Então vai acontecer esse conflito aqui, ó, guerra de secessão, né? Os estados do sul, eles vão propor, né, essa separação, esse movimento separatista, vão se tornar os estados confederados dos Estados Unidos, né? Tem até aquela bandeira em forma de X. Top demais, galera. Então olha só, guerra de secessão, né? Apesar do conflito aí entre as colônias do norte e as colônias do sul, principalmente pela questão aí dos escravos, né? Essa proposta aí do Abraham Lincoln, né? Abolição dos escravos. As colônias do norte, eles vão vencer esse conflito, tá? E esse movimento separatista aqui dos estados do sul, né, ele vai deixar de acontecer e vai voltar normalmente, então, né, a ser uma só república. Tranquilo? Então a gente vai passar por outra parte agora, né? Passou esse período aqui de guerra de secessão, voltou ali normal a ser uma república. Agora os Estados Unidos vai começar o seu processo de expansão, tá? O que a gente chama aí da marcha para o oeste, né? E aí vai aumentar aqui o número de estados até chegar nessa forma que a gente, né, conhece os Estados Unidos hoje. Agora olha só, pessoal, para a geografia é fundamental para a gente entender nesse conteúdo, né? Embora tenha muita coisa, muito conteúdo aqui de história, para nós é importante o ponto de vista do uso do espaço geográfico, né? A gente vai ver uma expansão, né, dos Estados Unidos, a gente vai ver algumas comunidades indígenas que vão deixar de existir, enquanto os imigrantes europeus, né, vão ocupar o espaço. Então a mudança do espaço geográfico, né, das comunidades que vão se estabelecer é que é fundamental para nós. Tranquilo? Então vamos nessa, dá uma respirada, toma uma água, vamos voltar aqui que vai ser show.